Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início agora a mais uma palestra que é referente ao ciclo de palestras promovido pelo projeto de extensão no qual a gente faz parte, intitulado Introdução à Vulcanologia, o conhecimento científico através das redes sociais, que, para quem não sabe, é um projeto que foi, na verdade, um desdobramento, uma continuidade que deu muito certo de uma disciplina acadêmica, que foi a Introdução à Vulcanologia. E esse projeto hoje ele é composto por um grupo de estudantes da graduação e também da pós-graduação de 3 universidades, né, que é a Federal daqui, Pernambuco, a UFCG, que é de Campina Grande, e a UFAL de Alagoas, que busca, e esse projeto, em linhas gerais, assim, busca divulgar o conhecimento científico tanto para a comunidade acadêmica, né, nós, mas também levar para fora dela, para além dos portões da universidade, criando esse diálogo com a comunidade externa, né, para a sociedade, tendo, nesse caso, o objeto de estudo da ciência da vulcanologia. Esse projeto ele tem a coordenação da professora doutora Carla Barreto, que é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também especialista em vulcanologia, e não está aqui presente hoje, infelizmente, que precisou estar em campo, mas ela é especialista em vulcanologia e hoje professora adjunta do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco, bem como o nosso convidado de hoje, que é o professor doutor Oswaldo Girão da Silva, que será apresentado logo em seguida, que veio fazer uma explanação muito, muito interessante para a gente hoje sobre o tema de geomorfologia vulcânica. Então, eu vou deixar vocês darem continuidade agora nas falas e fiquem à vontade. É isso, boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aí com uma palestra sobre geomorfologia vulcânica, um convidado muito, muito querido por muitos de nós aqui, nosso professor, nosso querido Oswaldo Girão, né? Eu vou estar aqui apresentando para vocês, falando um pouco sobre o nosso professor. Possui licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Geografia, com ênfase na regionalização e análise regional pela Universidade de Pernambuco também, e doutorado em Geografia, em Planejamento e Gestão Ambiental, pela UFPE, pela UFRJ, né, a do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado na classe D, nível 3, da Universidade Federal de Pernambuco, lecionando disciplinas nos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia. E no programa de pós-graduação em Geografia. Tem experiência na área de Geografia Física, com ênfase para os seguintes temas: geomorfologia dinâmica, geomorfologia ambiental e climatologia geográfica. Então, professor, é uma honra estar aqui com o senhor essa tarde e seja bem-vindo. Obrigado, Gessé, obrigado, Júlia, pelo convite, né, participar desse relevante projeto de extensão da professora Carla Barreto, né, sobre a introdução à vulcanologia, que é justamente um assunto que, para nós, na área da geografia especificamente, ele abarca uma pequena parte do nosso conteúdo, na verdade, justamente porque não temos vulcões ativos no território, que é um fator que leva a um certo minimizar os aspectos desse tipo de conteúdo, principalmente com a área que é considerada como uma zona passiva de atividades. Mas, isso levando em consideração, logicamente, a atualidade, né? Mas no passado, temos heranças desse passado da atividade vulcânica do nosso território, especificamente também aqui na região nordeste do Brasil, que vai ser ponto de fala final da nossa apresentação, que é justamente que vai balizar a nossa exposição hoje, né? Como esses conhecimentos atrelados à vulcanologia nordestina, eles estão sendo apresentados hoje, principalmente por determinados autores, né, que passaram a vislumbrar esse horizonte, principalmente levando em consideração o viés turístico, né, o aproveitamento dessas heranças da vulcanologia nordestina como atração turística do meio da paisagem regional, tá? E, consequentemente, também levantar esse viés relacionado justamente a que tivemos um passado geológico em que essas atividades ocorreram, muito ligado, inclusive, à questão da própria tectônica de placas e todos os aspectos relacionados à divisão do continente da Gondwana, América do Sul, África, e as heranças foram deixadas aqui ao longo do nosso litoral. A gente pode perceber isso não só do ponto de vista continental, mas também do ponto de vista oceânico, né? E quando a Júlia fez o convite, né, eu fiquei
Bem, é um conteúdo que nós ministramos, né, na disciplina de geomorfologia dinâmica, tá? Mas não sou expert no assunto. A gente vai justamente enveredar por um campo que é muito mais um campo teórico, é um campo, inclusive, as atividades de campo que fazíamos, quando fazíamos até 2018, né, um campo de geomorfologia dinâmica, que passávamos por alguns NECs vulcânicos aqui em Pojuca, o próprio Pico do Cabugi lá em Fernando Pedrosa, Lages, dos limites ali no interior do Rio Grande do Norte, que é justamente locais que eram visitados para a gente avaliar esse tipo de atividade aqui no Nordeste brasileiro. Então, a nossa fala vai ser muito mais atrelada a essa questão teórica, buscando sempre esse viés atrelado a como a dinâmica da tectônica ela influenciou no passado, influencia hoje em outros locais na superfície do planeta, para que tenhamos as atividades vulcânicas ainda concernentes à nossa dinâmica de paisagem. Então, eu peço a licença a todos para que possa fazer a minha apresentação. Esperando que todos estejam bem, né? Eu acredito que a maioria seja da UFPE, mas de outras instituições que vão retornar às atividades, ou já estejam até em atividades correlacionadas justamente com os estudos de graduação mesmo de pós. Estão visualizando já a apresentação em PowerPoint? Sim, professor. Só falta... Vou colocar só no começo. Perfeito. Ok, então vamos lá, certo? Bem, quando falamos de geomorfologia vulcânica, estamos a falar justamente como a atividade vulcânica ela vai repercutir sobre a superfície, basicamente, né? Então, nós temos feições como cones, como montanhas, eventualmente até como colinas, né, que representam atividades vulcânicas contemporâneas ou atividades vulcânicas que remontamos a um tempo relativamente presente, mas também a temporalidades distantes, né? Falando hoje da vulcanologia, basicamente, um campo interessante a nível global de atividade vulcânica fica justamente na região ali do Sudeste Asiático. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, que é justamente sobre os vulcões na região da Indonésia. Tá? Então, a Indonésia, país composto por várias, milhares de ilhas, mas que tem ilhas principais, como Sumatra, essa ilha do Bornéu, que divide, inclusive, com áreas da Malásia. Tá? Então, nessa região, tá? E mesmo com a Papua Nova Guiné, então você tem várias ilhas aqui, que é justamente resultante da atividade vulcânica numa área de trincheira, tá? Ou seja, uma área onde há o chamado processo de subducção. Então, é que a gente lembra acerca dessa questão da dinâmica de tectônica de placas. Nós temos 3 limites de bordas de placa, que são limites em que ocorrem atividades. Então, os limites de expansão, né, que é justamente as áreas de mesodorsais oceânicas, onde há produção de magma, de atividade magmática, né, inclusive também com atividade vulcânica, aos limites em que nós temos destruição de placa, é justamente as áreas de subducção, né, onde você tem a penetração de uma placa abaixo da outra, como a gente tem aqui nessa área do arco da Indonésia, tá? E as áreas também de falhas transcorrentes, onde há movimentações relativas de placas em que não há atividade vulcânica propriamente dita, mas há forte atividade de terremotos na região. Certo? Então, o caso, por exemplo, da famosa área ali da placa da falha de San Andreas, ali na Califórnia. Na Indonésia, você tem essa região aqui ampla, que é justamente uma área onde nós temos várias atividades vulcânicas correlacionadas justamente com o processo de tectônica. Inclusive na área aqui onde nós tivemos a grande erupção de Krakatoa, né, que fica nesse pequeno estreito aqui, nessa região que vai até o Oceano de Java, né, onde Krakatoa teve uma forte erupção em 1883 e é tida como a atividade vulcânica que mais matou pessoas até hoje, foram 35 mil, não só basicamente atrelados à formação de tsunamis que ocorreu nessa região, né? E mesmo aquele grande terremoto que ocorreu, salvo engano, acho que em 2010, nessa região, também que levou um grande número de mortos, né? Ali,
indiretamente também, muito relacionado também, talvez a mais de 200 mil mortos, a atividade também de tsunami. Então, as atividades vulcânicas, elas são muito ligadas, principalmente em áreas próximas de oceano, tá, a eventuais possibilidades de ocorrência de tsunamis, além, logicamente, dos tradicionais terremotos. Então, observamos que essa região é uma região fortemente ativa, mas também uma região, e aí vem aquela questão que colocamos acerca sobre perigos, sobre riscos, né, que ocorrem em regiões que são tectonicamente ativas. Tá? A ocorrência de terremotos, a ocorrência de atividades vulcânicas. Né? Então, são processos naturais que podem levar à ocorrência de perigos e, consequentemente, riscos a pessoas que estejam vulneráveis. No caso dessa região da Indonésia, que é uma região fortemente procurada para a atividade turística, eventualmente passam por esses processos que são danosos, não só para os nativos, mas também para aqueles visitantes que estejam próximos aí do litoral, ou até mesmo que estejam em atividades de visitação a essas regiões. A Indonésia é muito relevante nesse aspecto. Você tem paisagem, muitas vezes você pode identificar 4, 5 colinas, condes, eventualmente montanhas vulcânicas atreladas a vulcões ativos ou a vulcões ainda não em atividades. Hoje, aproximadamente, nós temos, em média, entre 550 a 600 vulcões que estão em atividade, né, atividade certamente recorrente, e outros que estão há muito tempo com uma atividade estanque, mas que já ocorreu no passado. Então, o vulcanismo é uma atividade que ela permanece, né, ou com seus resquícios, né, passados, mas que podem trazer também consequências contemporâneas. Então, o próprio tremor de origem vulcânica, que é atrelado justamente a forçante de magma, que pode preceder, inclusive, a erupção vulcânica, são aspectos que refletem justamente como essa atividade está presente em determinadas localidades a nível global. Tá? Então, passando aqui, a gente vai já para o Anel de Fogo, tá? Que é aquele local clássico a nível global, onde nós temos atividade vulcânica intensa. Logicamente, além aqui, a gente pode perceber, ó, mesodorsal do Atlântico, tá? Então, passando aqui nos Açores, passando ali pela Islândia, tá? Que é um país onde fortemente a atividade vulcânica se faz presente. Alguns autores colocam que nos últimos 500 anos, praticamente 1/3 da atividade magmática extrusiva que ocorreu no planeta está presente ali na Islândia. A Islândia é um país interessante, que se a nível global nós temos perdas de material de superfície a partir do processo erosivo, na Islândia você tem um aumento gradativo do território por conta da adição praticamente constante da atividade magmática, uma vez que o país, a ilha, tá, ela está justamente numa área não só de dorsal, mas você ainda tem um hotspot, tá, que é outra feição, que é atrelada à atividade vulcânica, geralmente que ocorre nas áreas interioranas, né, das placas, mas que eventualmente pode estar presente numa área de borda. Então, existem dois aspectos que levam justamente essa forte atividade nessa região aí da Islândia. Outras áreas também que você tem essas áreas extrusivas aqui no Djibouti, né, essa região aqui, limite da placa da Arábia com a África, que também já sofreu separação. O Rift Valley está se formando aqui no continente africano, e aqui a grande região do chamado Cinturão de Fogo, né, que está justamente na área aqui da subducção de Nazca com a América do Sul, área de subducção também Coco e a placa de Cocos, né, e a grande área que se estende aqui desde os Estados Unidos, aqui é a falha transcorrente de San Andrés, e se desloca lá pelo Canadá, Alasca, chegando até as ilhas japonesas e até essa região aqui da Indonésia, Sudeste Asiático, como a gente citou anteriormente, uma área de forte atividade vulcânica e que se estende até as áreas aqui limítrofes das ilhas norte, sul, principalmente a ilha do norte aqui da Nova Zelândia. Então, essa grande região aqui que bordeja o Pacífico, onde a atividade vulcânica ela é mais intensa, né? E, consequentemente, traz maiores riscos. Talvez a área mais afetada seja justamente essas regiões devido ao forte adensamento populacional que ocorre nessa região aqui do Sudeste Asiático, essa região chamada anteriormente Manchúria,
que abarca Indonésia, Papua Nova Guiné, Malásia, esses 3 países principalmente, mas não podemos também esquecer eventuais terremotos que ocorrem, também vulcanismo que ocorre aqui nas regiões da América Central. Nicarágua, Guatemala, são áreas que já passaram também por processos vulcânicos intensos, não recentemente, mas na década de 1970, de 80, e que trouxe fortes transtornos aqui nessa área da América Central. Okay? Então, aí nós temos justamente as áreas onde a atividade vulcânica ela é mais ativa, atrelada justamente às áreas de bordas de placas tectônicas. Então, vamos seguir aqui. Bem, o vulcanismo, tá? Abarca processos em que a ascensão do material magmático no interior à superfície da Terra. Então, o princípio do vulcanismo é justamente esse material, né? Esse material magmático, quando extravasa na superfície, é chamado de lava, tá? E aí você vai ter justamente esse processo de extravasamento da lava que vai levar justamente à ocorrência de dinâmicas na superfície que estão atreladas não só a esse deslocamento da lava, mas também a outros eventos, como material piroclástico que é lançado, as próprias cinzas que são lançadas também no ambiente. Então, há uma variedade de produtos da atividade vulcânica que irá afetar o entorno da área onde especificamente está ocorrendo o processo vulcânico propriamente dito. Tá? Então, está atrelado a esses movimentos litosféricos, sejam eles de divergência, como é o caso das mesodorsais, né? Oceânicas ou emersas, e também de convergência, talvez muito mais forte nas áreas de convergências, nas chamadas zonas de subducção. Além disso, como falei anteriormente, o caso clássico ali do Havaí, o vulcanismo intraplaca, que são os chamados pontos quentes, ou hotspots, tá? Onde tem pequenos pontos, né, no interior da placa, faz com que tenhamos a ascensão de material magmático e, consequentemente, a produção de grinaldas de ilhas. Né? E, logicamente, a gente vai ver mais à frente, essas ilhas, quanto mais distantes do ponto quente, mais antigas são, mais erodidas elas estão, justamente porque já não estão recebendo material magmático daquele ponto por onde elas passaram. A gente vai ver mais à frente que, no caso do Havaí, existe justamente um segmento de ilhas que tomam o rumo noroeste, né? Que é justamente o movimento da placa, o movimento relativo da placa do Pacífico, que faz com que aquele por onde a placa vá se deslocando, aquele ponto especificamente onde forma as ilhas, e essas ilhas vão tomando o sentido noroeste. Tá? Bem, e aqui nós temos as áreas limítrofes. Né? Então, só para exemplificar, a mesodorsal do Atlântico, tá? Que corta aqui o Atlântico, desde o Atlântico Norte até o Atlântico Sul, uma zona de subducção, penetração de uma placa abaixo da outra, por exemplo, clássico ali de Nazca, em relação a uma placa evidentemente oceânica, uma placa continental, relativamente mais leve, e a penetração da mesma que vai causar reações termonucleares, fazendo com que ocorra a formação de vulcanismo nessas áreas de contato. E aqui a região dos hotspots, que é justamente aquela questão, o material vem do manto, acende em determinado ponto, e aí você tem, ó, justamente o exemplo que foi dado aqui para as ilhas, tá? A gente vai ter mais à frente outro slide, e aqui a idade das ilhas, tá? 5,6, 4,9 milhões de anos, e aí as mais recentes, onde você tem hoje o Kilauea e o Mauna Loa, os dois principais vulcões na grande ilha do Havaí, tá? Que nós temos, que foi iniciada há praticamente 700 mil anos, né, que é a sua formação inicial, e que está hoje já provavelmente sofrendo seu movimento, e uma nova área já está se formando, uma nova ilha. Tá? Então, é o segmento que temos atrelado justamente à ascensão de um ponto quente na superfície, com a superfície, no caso aqui, oceânica. Bem, vulcões, elementos e processos. E aqui a gente tem um aspecto que a gente observa justamente nos vulcões. Né? Constituição e estrutura de crosta, com a abertura, que no caso é a chaminé ou cratera, né? Onde nós temos também o lançamento de material. Tá? A extremidade superior, por onde o magma advindo do manto superior, é a atmosfera expelido, basicamente. Tá? Antes de ser expelido, o magma é armazenado em uma câmara magmática, que está aqui embaixo, que é justamente onde há um armazenamento,
do material, e esse material posteriormente sofre a ascensão através do conducto vulcânico, que é justamente onde ele vai percorrer o caminho até a superfície, e aí as condições favoráveis à erupção. Essas condições são aumento de pressão, basicamente, que faz com que esse material ele ascenda e, consequentemente, ele rompa a superfície. Muitas vezes você tem em anos, e às vezes você tem, eu lembro de um vídeo que existe, que ano passado não encontrei mais na internet, mas um vídeo que era comum de passar, que era justamente a formação de uma área vulcânica no quintal de uma casa em Reykjavik, na capital da Islândia, isso na década de 70. Né? Então, começou um processo de soerguimento no quintal, então era uma pequena elevação de 1,5 m, 2 começou a fumaça sair, e em 2, 3 semanas começou a extravasar o magma em determinado ponto. Logicamente, isso é uma situação de atividade vulcânica intensa ali na Islândia por conta daqueles condicionantes da mesodossal e do hotspot que existe também naquela região. Mas aí você tem justamente a formação de uma estrutura vulcânica. E aí o conducto, a própria questão da coluna, né, da erupção, o lançamento, as nuvens da erupção, o lançamento de cinzas na região, o material piroclástico, que é justamente aquele material muito quente, né, que ele é lançado e ele desce a estrutura lateral do vulcão e pode levar a temperaturas de 700, 800 até 1.000 graus Celsius, e aí praticamente ele vai incinerar o que estiver à frente, então são fortes fluxos, e o próprio material magmático, que ele vai se desenvolvendo. Então, são áreas que consequentemente, não são passíveis para qualquer tipo de ocupação, apesar de existir. Tá? Então, nós temos o caso clássico do Vesúvio, ali na região de Nápoles, na Itália, né? De uma ocupação longa, mas uma ocupação que ela sempre estará vulnerável a qualquer tipo de atividade moderada ou intensa que venha ocorrer no Vesúvio, tal como ocorreu no caso clássico de Pompeia e Herculano também lá na Itália. Tá? Então, essas situações são situações adversas em que a população que habita próximo dessas estruturas estão sujeitas a ter qualquer tipo de evento de magnitude intensa e, consequentemente, venha a trazer riscos para a população. Bem, os tipos de vulcanismo, e aí nós temos o chamado tipo fissural, que são fraturas profundas na superfície, que adentra justamente a um determinado ponto em superfície, que vai criar cortinas de fogo. A gente vai ver mais à frente imagem. É muito comum também esse tipo de estruturas na Islândia. E o vulcanismo clássico é o tipo central, onde há um edifício vulcânico. Tá? Então, o que é que a gente vê aqui? Ó? Essa cortina de fogo, lá do Kilauea, também no Havaí, tá? Observem aqui, é uma fissura e o magma vai extravasar, cria essa pequena cortina de baixa altura, né? Mais calor, que está justamente inserida dentro dessa área de fratura, em que cria justamente esse lineamento de fogo, que é justamente o extravasamento do magma. Ou o central, que é justamente esse caso aqui, do Tuvuvu, lá na Papua Nova Guiné. Tá? É outro país, dentro daquela região ali do Sudeste Asiático, justamente com Malásia e Indonésia, em que as atividades vulcânicas, vejam que eles geralmente estão próximos, né, de áreas litorâneas, que é justamente próximos de áreas de trincheiras, onde eles podem ter a sua origem e ter a sua atividade intensificada. Alguém perguntou alguma coisa? Não, pode dar prosseguimento, professor. Tá certo, então vamos lá. Qualquer dúvida que tiverem, independente de a gente poder responder ao final, a gente pode responder aqui também ao vivo, viu? Fiquem à vontade. Bem, tipos e formatos de vulcões. Aí nós temos, mais uma vez, o clássico fissural, lá das Ilhas Canárias, que é aquela região também onde nós temos vulcanismo correlacionados com as áreas de mesodossais, também com alguns falhamentos que existem ali nas áreas limítrofes da placa africana com a placa euroasiática, o tradicional vulcão escudo, que é aquele onde você tem uma parte central um pouco mais elevada, as bordas se estendem por uma distância maior, tá? Vendo que nesse caso você tem um conducto único também, o domo de lava, que é justamente quando você tem um soerguimento, que o próprio material magmático, tá? Ele vai formar
uma estrutura mais densa, tá? E, logicamente, faz com que ele tenha uma altura maior, o caso clássico do Santiaguito, lá em Guatemala. Tá? O Conde de Cinza, que é justamente quando você tem a deposição de material magmático, mas também a deposição de cinzas. É quando justamente você tem alternâncias de erupções, mais o lançamento de cinza e cria essa estrutura zebrada. Tá? Magma com material escuro, que é justamente as cinzas, e o caso clássico, o Cerro Negro, lá na Nicarágua. Vejam, 2 vulcões aqui na América Central. O Vesúvio, na Itália, que é o estratovulcão, tá? Então nós temos aqui, ó, também respeita-se essa questão de variadas composições na sua estrutura, tá? Também aparecendo cinza também, mas com o aparecimento também de pequenas crateras secundárias, que são também áreas que podem levar ao extravasamento de material independente da própria área da cratera principal. Então, eventualmente, nós temos essas crateras secundárias ou ductos secundários que podem também levar o extravasamento de material e também extravasamento também de cinzas nesses pontos de superfície. E o supervulcão, o Ayara, lá no Japão, são vulcões em que você já teve atividades mais intensas e que houve até uma desestruturação da estrutura vulcânica e formou essa grande cratera. O caso de Krakatoa, por exemplo, quando ele veio a explodir em 1883, o edifício vulcânico ele desabou. Ficou só uma espécie de atol na parte central, mas a área ali é uma área de forte atividade, onde inclusive há um certo desvio de material magmático para aquele ponto. Hoje, o Krakatoa, praticamente, ele desapareceu, tá? Porque 2/3 da ilha, onde ele existia em 1873, foi destruído, mas já foi criado ao largo dele o chamado o Filho de Krakatoa, tá? Que é justamente um pequeno vulcão que começou a se formar no início do século passado, tá? E está em constante formação, tá? Adicionando material magmático, eventualmente o próprio edifício ele também está em crescimento, tá? Então já é uma estrutura secundária correlacionada ao constante fluxo magmático que ocorre naquela região do estreito que leva até o Mar de Java. Uma área intensamente ativa do ponto de vista vulcânico. Bem, aí nós temos um corte transversal do vulcão Escudo, tá? Aquilo que a gente citou anteriormente. O cratera, ou um lado, dependendo, logicamente, da sua amplitude, a câmara magmática com material basáltico que acende, tá? E aí nós temos a área elevada e o declive, né? No caso aqui, de 5 a 10 graus, é muito suave a declividade, tá? Então, ele geralmente, o vulcão Escudo, ele tem uma forte expansão lateral, mas a altura não é tão forte, tá? E aí vem justamente a questão do próprio extravasamento de material, e até por conta da própria estrutura, ela tem uma cratera mais larga. Nesses vulcões, como é o caso dos vulcões havaianos, as chamadas erupções não são tão intensas, né? As chamadas erupções explosivas, elas são mais suaves, há o derramamento de lava, tá? E aí vem, tal como ocorre na Islândia, você tem a expansão das áreas, tá? Então a expansão da ilha, consequentemente, atrelada ao material magmático que se desloca quando chega na borda e aí se resfria, é um adendo que se tem relacionado justamente ao material que vai se resfriando, tá? Então há características que é típico aí nesse caso, para os chamados pontos quentes, né? Pontos que estão no interior de placas e não aqueles que são correlacionados com as áreas de subducção. Ali sim você tem vulcões de uma atividade mais intensa, eventualmente de caráter explosivo, tá? Que levam a consequências adversas. Erupções do Mauna Loa, aí no caso do Havaí, observem a erupção e o material se deslocando. Tá? Então esse material ele vai se resfriando, tá? Logicamente, mas dependendo do fluxo, ele vai chegar até o nível de base, vai se solidificar e vai adicionar material à ilha. Tá? Então, é uma característica do vulcanismo essa possibilidade. Inclusive, quando a gente viu aqui no Brasil, com a província magmática que temos ali na região centro-sul do Brasil, o basalto, ele é um material, uma litologia, que é muito interessante, porque a seu intemperismo
promove a formação de solos, né, de solo chamado de solo, como os italianos chamavam, terra rossa, tá, ou terra vermelha, que são solos que são altamente produtivos justamente por conta de sua composição química. Tá? Então, são regiões que, quando a ação intempérica se faz presente e há possibilidade de atividade agrícola, ela se fará de forma condizente, né, de forte produtividade, justamente por conta da sua composição. Tá? Então, há esse aspecto positivo, logicamente que a região lá, a atividade foi bem mais, correu mais de 1 milhão de anos, quando ainda dos processos de separação aqui, começavam esses processos de separação de Gondwana. Tá? Aqui é outro corte transversal de um vulcão composto, tá? E aí nós temos mais uma vez as crateras periféricas. Tá? Então você tem a câmara mais uma vez, o canal principal, tá? O chamado NEC, tá? E aí nós temos as áreas secundárias. Tá? Eventualmente, dependendo da área, a formação de glaciares ou de geleiras, dos pontos, vai depender, logicamente, da latitude ou até mesmo da altitude para vulcões mais elevados, como, por exemplo, temos aqui nas regiões dos Andes. Tá? E aí essa composição faz com que haja a possibilidade de divisão, inclusive, do material que vai ser distribuído pela câmara magmática. Tá? E veja que pode acontecer, inclusive, o fechamento desses ductos. Tá? Então, a cratera principal ela pode sofrer um fechamento e essas crateras secundárias podem passar a ter uma ação mais intensa. Tá? Outro fechamento que pode ocorrer pela solidificação. O fluxo ele pode ter diminuído, há uma solidificação e um fechamento do ducto. Tá? Alguns autores colocam, inclusive, que a explosão do Krakatoa, em 1883, se deu justamente por conta da viscosidade, tá? E mesmo, provavelmente, por um certo entupimento da cratera, porque a erupção foi muito forte, tá? Ela ocorreu, alguns dizem que foi o som natural mais forte que foi identificado, alcançou coisa de mais de 4.000 quilômetros de distância, foi ouvida essa explosão do Krakatoa e estava atrelado justamente a essa possibilidade de que a cratera ela pudesse estar em processo de entupimento, e aí a força, tá? a pressão foi tão intensa que toda a estrutura ela foi praticamente implodida, quando daquele evento de 1883. Bem, uma outra questão que nós temos sobre o vulcanismo é as questões correlacionadas também às áreas em que eles ocorrem, e um dos pontos talvez mais recentes foi justamente a erupção do Monte Santa Helena, tá? Que praticamente explodiu a estrutura. Isso ocorreu em 18 de maio de 1980, tá? No estado de Washington, ali no norte, não confundir o Washington DC, a capital, né? Mas o estado de Washington fica ali no noroeste dos Estados Unidos. Então, nós temos essa imagem do livro do Christopherson e Birkeland, em que ele coloca a estrutura original do Santa Helena, tá? E como ficou Santa Helena após o evento de 18 de maio de 1980. Tá? Então, aí você tem a sequência, tá? De todo o processo, como ocorreu. Ó. Inicialmente, o que é que a gente percebe? O Santa Helena e a câmara, tá? Magmática, vejam que ela estava muito... a concentração de material em uma pequena cratera. Tá? Então, a pressão excessiva nessa região, atrelada também às falhas que existiam, a gente percebe aqui, ó, falhas que existiam na própria estrutura do edifício vulcânico, tá? E a protuberância que a própria câmara ela proporcionou nessa parte aqui, né, à direita da figura. E aí o que é que aconteceu? A grande erupção, tá? E aí a câmara magmática ela explodiu totalmente, tá? E toda essa área aqui foi afetada. Então observa aqui, ó, toda a estrutura aqui, a parte centro à direita da estrutura, ela foi levada por conta da explosão. Então o que é que a gente percebe aqui, ó? A imagem inicial com a câmara magmática e a imagem final, praticamente, da estrutura inicial, ficou aproximadamente de 30% de 25% a 30% da estrutura inicial do Monte Santa Helena. Então, foi uma grande erupção. O fluxo piroclástico foi muito intenso, varreu as áreas florestais que existiam aqui, ó, vocês percebem aqui embaixo, mas na própria montanha de Santa Helena existiam muitas áreas de coníferas que foram praticamente incineradas pelo fluxo piroclástico
que a erupção de Santa Helena proporcionou. Então, foi um dos grandes eventos que ocorreu ali no início da década de 80, na verdade, finalzinho da década de 70, né? E, nesse momento, era uma região, felizmente, pouco habitada, houve mortos, né? Porque os tremores magmáticos já vinham ocorrendo com certa frequência, inclusive geólogos morreram, estavam na montanha, justamente registrando esses eventos, e a erupção veio de forma repentina, e muitas pessoas morreram justamente que estavam fazendo esse tipo de estudo lá no Santa Helena. Então, a vulcanologia ela tem esse aspecto também. Ela é relevante porque ela nos dá justamente o conhecimento acerca de processos internos que extravasam na superfície, mas são processos que eles são, de certa forma, não digo aleatórios, mas eles podem trazer alguns erros de juízo correlacionados justamente a processos mais perigosos que vêm a ocorrer. Então, a princípio, pensa-se que você tenha pequenos tremores que podem ocorrer até uma calmaria posteriormente, mas que podem preceder tremores maiores, que seriam justamente o processo de erupção. Aparenta muito com a questão, por exemplo, do terremoto. Então, você tem tremores de magnitudes baixas, de 5, de 6, que posteriormente podem vir justamente um momento de cessar tais tremores. Mas você pode ter esses tremores também como abalos que estão justamente anunciando um grande evento de 8 a 8,5, que é justamente o ápice do processo correlacionado a um terremoto. E com relação também às atividades vulcânicas. Elas podem levar a um momento catastrófico, que seria justamente uma erupção de forte intensidade ocorrendo em determinada localidade. Bem, o vulcanismo basalto, gerador dos chamados hotspots, o exemplo aqui citado, ó, o núcleo, o material que acende, a bluma que chega até a litosfera, e a gente percebe mais uma vez a alimentação do material, a bluma ascendente e a formação do hotspot, que é justamente o derrame em superfície e, posteriormente, a formação da trilha de ilhas, ou da grinalda de ilhas, que é justamente o caso clássico que temos para o Havaí. Então, uma formação, você tem momentos de maior intensidade que formam as ilhas, posteriormente pode haver uma diminuição da atividade, pode vir até a cessar, que é o momento justamente quando a placa está em movimentação, permite que a área fique com ausência de estruturas vulcânicas, mas depois ela é retomada quando essa atividade volta a ser de maior intensidade. É o que a gente vê aqui, nesse modelo aqui com a Alegre, ele nos apresentou, mais uma vez. Então, nós temos o modelo inicial, a bluma que acende, forma a primeira, aí, quando forma-se a segunda, a primeira já se movimentou e assim vai. As mais antigas estão se deslocando, as mais recentes estão embaixo do ponto. E aqui o exemplo da trilha de vulcões aí do Havaí. As mais antigas e menores, então você tem os tamanhos correlacionados à própria atividade. Vejam que a atual grande ilha do Havaí ela é maior, até porque está ainda sob atividade e vem sofrendo ação intempérica. Lembrando que essas ilhas aqui elas estão muito correlacionadas à questão intempérica, com o posicionamento de barlavento, de alísios atuando, os alísios principalmente de sudestes aqui. Então, essas áreas que estão a leste são mais intemperizadas do que áreas que estão a oeste, que seriam lados de sotavento. Mas, independente disso, essas ilhas estão sofrendo processo erosivo e algumas já estão em vias até de desaparecer. Processo erosivo atuando, não há mais alimentação de material magmático, então a tendência, inclusive, dessas ilhas desaparecerem, serem sucumbidas pela ascensão do nível do mar, por conta justamente da não alimentação magmática, que elas não mais sofrem, mas sim pela ação fortemente intempérica, até porque está ali na região próximo da linha do Equador, intensa atividade intempérica para a região. Ok? E aqui nós temos, mais uma vez, as idades. Nesse modelo aqui de ascensão, gradativamente, a idade mais antiga, geologicamente baixa, um pouco mais de 5 milhões de anos, e as mais recentes aqui, para a grande ilha, alguns autores colocam de 400, outros colocam 700 mil anos como a idade para a grande ilha do Havaí, que já está no seu processo de movimentação no sentido noroeste.
Bem, os vulcões, aquilo que a gente chama vulcão ativo, dormente ou extinto. O que é o vulcão ativo? É considerado. Tá? São aqueles justamente que você tem, que mostra sinais de estabilidade, com pequenos abalos ou emissões de gás significativa. Né? Então, eventualmente, você tem algum tipo de atividade, não necessariamente atividade magmática, mas que nos dá a ideia de que esses vulcões têm alguma atividade momentânea ou até mesmo constante. E aí nós temos o caso do Etna, o Pinatubo nas Filipinas e ainda o Monte Santa Helena, né, que apesar de boa parte da sua estrutura ter sido levada, mas lembre-se que a câmara magmática ainda está lá, parte dela, e consequentemente está recebendo material e pode levar à formação de uma nova estrutura vulcânica. Os dormentes, que são aqueles que não se encontram atualmente em atividade, mas que poderão mostrar sinais de atividade, e aí nós temos a questão da necessidade do monitoramento. Tá? O vulcão, por exemplo, o Lacacú, tá? A foto abaixo a gente não colocou, lá no Atacama, que é um exemplo, embora não se tenha registrado em sua última erupção. Então, ele teve erupção, tá? Mas não houve registro dela, é considerado dormente porque na história recente não se tem ainda essa erupção ou qualquer tipo de atividade, como emissão de gases ocorrendo. O extinto, aqueles que os vulcanólogos consideram como pouco provável que entrem em erupção novamente. Então, são vulcões com certa longevidade da última atividade. E aí vem essa questão, que essa classificação é discutível, pois a rigor não se pode garantir que um vulcão nunca mais entrará em erupção, ou que, inativo há mais de 5.000 anos, não vai entrar em atividade. Tá? Então, fala aqui da questão do próprio Yellowstone, o megavulcão ali nos Estados Unidos, que teve a sua última erupção há 740 mil anos, mas é considerado vulcão ativo porque tem atividades sísmicas. Então, é uma relatividade essa questão desses tipos de vulcões se ativos, dormentes ou extintos, porque você teve uma atividade muito antiga do Yellowstone, mas sabe-se que há atividades hoje, não especificamente magmáticas, que podem gerar no futuro uma grande erupção, que é chamado supervulcão, aquela área do Yellowstone, que pode trazer tragédias para o território norte-americano, não só correlacionados à área do entorno da área do parque, do Yellowstone, mas até mesmo pela questão do lançamento de cinza e todo aquele processo de produtos vulcânicos que podem adentrar a atmosfera de todo o território norte-americano numa possibilidade de uma erupção de um supervulcão, como é o caso do Yellowstone. Bem, aqui nós temos uma pequena tabela de perigos vulcânicos, do livro da Ayala e do Gaut, onde ele faz a citação do que seria os chamados perigos diretos, tá? Ou indiretos. Ou seja, a atividade vulcânica é um processo natural. Agora, logicamente, havendo existência de pessoas nas proximidades dessas estruturas, há sempre o risco, há sempre o perigo de ocorrer alguma questão. Aí adentramos aqueles conceitos de risco, de perigo, de vulnerabilidade. Então, se há grupos humanos vulneráveis ao perigo para essa população. E aí vem a própria questão correlacionada ao processo de quedas de material, ao próprio fluxo de lava, de material piroclástico, tá? Fluxo de detritos, tá? Ou mesmo fluxo até de colapso de estruturas. Então, tudo isso aqui, ó, está correlacionado com ações diretas que podem ocorrer a partir de processos vulcânicos em áreas que são habitadas. Tá? Então, o caso que citei anteriormente, o Sudeste Asiático, a população densa naquela região ali da Indonésia, não é à toa a Indonésia hoje com aproximadamente entre 200 e 50, não me recordo, muito tempo não vi quanto era a população da Indonésia, mas beira aí aproximadamente 250 milhões de habitantes, então uma área de forte adensamento populacional e muitos morando, logicamente, próximo ao litoral, que é justamente onde temos aquela área de trincheira, de subducção, onde há forte atividade vulcânica e mesmo de terremotos. Tá? Então, essas áreas onde há forte adensamento são áreas em que o perigo é maior. E aí nós temos o caso também da América Central. Tá? Não só com vulcanismo, mas com terremotos, como a gente viu agora recentemente o caso do Havaí, que teve agora este ano, mas tivemos o outro, não me recordo o ano, que também foi fortemente a sua ação sobre a população. E aí vem aquelas questões que se colocam, né? A estrutura, o preparo, tá? A capacidade de resiliência das populações para determinados tipos de processos naturais. E a gente faz um comparativo, por exemplo, terremotos,
atividade vulcânica no Japão, terremotos, né? Ou atividades vulcânicas ali na América Central, principalmente, né? Ou no caso do Haiti, por exemplo, onde você tem uma estrutura de prevenção débil, praticamente inexistente, e onde você trabalha muito mais com a recuperação de corpos do que com a prevenção para esse tipo de eventos. A começar, por exemplo, pela estrutura das edificações, que deveriam ser estruturas resistentes a determinados eventos, como é o caso do terremoto, mas que a gente percebe aqui as estruturas não são condizentes com condicionante de processos naturais que ocorrem para determinada localidade, como o caso do Havaí. E os riscos de caráter diretos. Então, além da atividade vulcânica, atividade que são perigo direto, tem os indiretos, que é justamente a questão dos terremotos, dos tsunamis, fluxos secundários de detritos, tá? Os próprios efeitos atrelados à própria atmosfera. Então, você tem efeitos, perigos indiretos que estão correlacionados à ocorrência de atividade. Então, você tem a atividade em si, naquele momento, e horas depois, mas você pode ter atividades secundárias que estão correlacionadas aos efeitos que os produtos vulcânicos proporcionaram para determinada localidade, com a possibilidade de extravasar para outros locais, né? Então, por exemplo, terremotos, tsunamis que ocorrem, você tem o próprio que ocorreu na Ásia, ali por conta justamente de movimentação tectônica, praticamente varreu todo o Oceano Índico, né? Então chegou até a costa leste da África, a Península Arábica, ao norte ali, a parte meridional do continente asiático. Então você teve consequências secundárias que estão correlacionadas ou indiretas a determinado tipo de perigo, né? Seja ele vulcânico, seja ele de caráter atrelado aos terremotos. Né? Vamos agora para alguns tipos de vulcanismo secundários ou residuais. Tá? Então você tem o vulcão, propriamente dito, a ação de hotspots, né, de pontos quentes, que vão promover o extravasamento de lava. Mas você tem áreas em que você também tem aquecimento, né? Você pode ter câmaras magmáticas que vão influenciar, por exemplo, a presença de água. E essa água ela pode extravasar como uma ação secundária da atividade vulcânica. Então, os geysers, né, que são esses jatos de água quente, né, que ocorrem, nós temos também em muitas áreas, aí no caso da Islândia, né, o chamado Geysisstökul, na Islândia, tá? Então é a área geotermal, né, onde você entra em erupção a cada 4 ou 8 minutos, ou seja, você tem uma temporalidade para que esse geyser ele venha a acender essa água quente. Tá? Então libera água, atinge aproximadamente 20 metros, mas pode chegar a mais de 40 metros. Então você tem momento e você tem também processos diferenciados para esse extravasamento. Tá? Só lembrando, a Islândia é um tampão de uma área de mesodossal, de um ponto quente, que constantemente ela sofre com esse tipo de atividades. Só lembrando que lá na Islândia, por exemplo, a principal fonte de energia é geotermal. Tá? Então, eólica, hidroelétrica, esqueçam, tudo vem justamente da terra, vem justamente da matéria que o vulcanismo promove para se transformar em recurso para aproveitamento para a população, que é justamente os efeitos da energia geotérmica. Tá? Um outro exemplo são as chamadas fumarolas, que são emanações de pequenas nuvens de vapor de temperaturas elevadas, libertadas através de fendas no cone vulcânico, tá? Ou em áreas próximas a ele. Aí você tem esse tipo aqui dos Açores, tá? Na ilha de São Miguel, mas há também na Islândia. Eu lembro um documentário que eu assisti, uma comunidade lá na Islândia, aquelas comunidades tradicionais, eles habitam em áreas onde há essas fumarolas e eles cozinham nessas regiões. Eles constroem determinadas estruturas acima das fumarolas e deixam lá carne, deixam lá determinados alimentos para serem aquecidos, né? E posteriormente eles deixam um determinado tempo, vão lá e vão buscar uma espécie de fogão natural, né? Que em determinados locais eles oferecem para a população. Então, basicamente, você tem esse lançamento, né, de vapor em temperaturas elevadas. Então, eventualmente pode existir um pouco de água, mas o vapor é o principal produto liberado dessas regiões. Também atrelado à ação geotérmica, que vai liberar
um determinado produto que não magmático. E as nascentes termais, né? Fontes de água também de elevada temperatura, contendo dissolvidos substâncias minerais, normalmente com valor medicinal. Na Islândia, mais uma vez, em Grindavik, a 39 quilômetros de Reykjavik, tá? A chamada Lagoa Azul. Tá? Aqui a quantidade, 6 milhões de água, temperatura aproximadamente 40 graus, formando um espelho de água térmica de 5 mil metros quadrados. Tá? Então, uma grande região. Observe também o vapor quente. Tá? Então, a presença aqui da população é uma área turística e, logicamente, tem seu apelo também medicinal. Então, é mais um produto secundário, essas nascentes térmicas. Lembrando que aqui próximo, aqui no município mesmo de Salgadinho, nós temos áreas termais também. Então, são áreas, município de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, tem o Hotel Termas, onde nós temos piscinas com temperaturas distintas, que estão atreladas também à presença de forças termais que aquecem essas águas na superfície, que estão correlacionadas também com algum tipo de atividade interna que atua à superfície. Tá? O vulcanismo do Brasil, para finalizar, então nós temos aqui as áreas onde tivemos estações vulcânicas, a área principal, que é justamente essa região aqui, centro-sul do Brasil, a chamada Formação Serra Geral, que é a chamada uma província magmática. Tá? Então, ela teve a sua origem aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de anos, na área paleozoica, tá? E que abrange aquela grande área de basalto que eu falei anteriormente a vocês, né? Que chega até o sul de Goiás, né? Aqui oeste mineiro, a área do Triângulo Mineiro, a região oeste do estado de São Paulo, a região leste do Mato Grosso do Sul, tá? Então essa região aqui, e vai extravasando, é uma região, a Bauru está sobre ele, mas abaixo você tem a formação Serra Geral, a gente observa aqui, ó, e ela vai aparecer com maior ênfase justamente nos estados do Sul, tá? Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas também no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Então foi um grande derrame, tá? Que ocorreu nessa região, uma forte atividade magmática, né, que levou à formação dessa província magmática, e mais recentemente, na era do Cretáceo Inferior, nós temos algumas manifestações vulcânicas de altíssima intensidade também, que ocorreu aqui em regiões, mudando o foco. Essa de 135 milhões, que é justamente no Centro-Sul, relativamente, que está correlacionado justamente com os vamos dizer assim, pressupostos, os precursores do processo de separação da América do Sul e da África. Tá? Que aqui, por exemplo, no Nordeste, aqui no chamado Maciço Oriental, aqui na costa leste, foi finalizada aproximadamente há 100, 102 milhões de anos. Tá? Essa aqui do Paleozoico é da região amazônica. Inclusive, o pessoal da USP encontrou recentemente um mega vulcão ali naquela região do rio Tapajós, a cratera praticamente arrasada. Só lembrando que essas áreas, por exemplo, vulcânicas no Brasil, em boa parte elas já estão comprometidas pela ação intempérica. Então, hoje o país, majoritariamente uma região tropical, então o temperismo é muito forte, então vai minimizar, inclusive, a presença de estruturas de porte que a gente observa em outras regiões. Geralmente a ação intempérica, principalmente de caráter químico, não é tão intensa. Tá? Bem, o vulcanismo, aquelas províncias que eu falei anteriormente, que nós temos no norte, principalmente aqui também na região centro-sul, tá? Aqui no centro-sul, pouco mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, tá? Além das ilhas, tá? Essas são as continentais e as ilhas oceânicas brasileiras, que também, como é o caso de Abrolhos, o próprio Fernando de Noronha, são produtos de ações magmáticas ou das cadeias do Mesoatlântico, ou mesmo de falhas ou fraturas que existem na própria placa. E aí, para finalizar, a gente adentra para essas estruturas que a gente encontra, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte. Tá? Então, o Pico do Cabugi, certo? Então, fica entre os municípios de Fernando Pedrosa. Ele é mais próximo da sede de Lages, mas ele já está no município de Fernando Pedrosa, no Rio Grande do Norte. Então, aqui a BR, me recordo se é 404, que passa aí, né, ao largo do Cabugi. Tá? Nós já subimos aí, acho que umas 3 vezes com as turmas, mas não fomos até o pico, porque já teve problemas inclusive de falecimento de pessoas, houve
um problema com uma turma de geologia do Rio Grande do Norte, onde, infelizmente, o aluno veio a falecer por conta de um deslize de um material, daquelas pequenas bombas magmáticas, né, de basalto que existem lá, e aí foi um pouco... a questão da subida até o topo foi mais restrita. Então, geralmente, quando nós vamos para não ter risco, a gente fica até esse patamar aqui, que é justamente onde começa a deposição do material basáltico. Tá? Então, uma subida que demanda 1h15, 1h30, depende da turma, mas vale a pena. A chegada até lá em cima, tá? É uma estrutura que, segundo colocam, talvez seja... autores colocam que talvez tenhamos atividades magmáticas mais recentes, mas há muitas bibliografias que colocam esse magmatismo correlacionados ao Pico do Cabugi como o mais recente magmatismo continental do Brasil, que ocorreu aproximadamente dos 19,7 milhões de anos. Tá? Então, é um NEC, então o NEC quer dizer que é a estrutura do vulcão inicial, então você tinha a cratera mais acima, então era justamente uma parte do ducto do pescoço, né, do vulcão, tá, da cratera, da estrutura inicial. Então, aqui você já teve a estrutura bem maior e sobrou justamente essa parte do NEC, um pouco elevado. Tá? Aqui eu acho que chega um pouco mais de 200 metros desde o seu nível de base, lá na base da subida, tá? Mas ela chama a atenção justamente pela sua estrutura cônica. Tá? Então, muitas confundem, pensam que, de fato, é o vulcão, mas, na verdade, é uma parte, né, do vulcão correlacionada ao NEC, porque a parte superior já sofreu processos erosivos. Então, é uma das questões, essas províncias magmáticas que existem no Rio Grande do Norte, que estão atreladas justamente à ação magmática de fraturas que ocorrem entre a dorsal e a parte continental e oceânica da porção norte da placa sul-americana. Tá? Aí nós temos um exemplo, por exemplo, a questão da região metropolitana de Fortaleza, várias estruturas vulcânicas que existem aqui, 8, 10, né? Então Fortaleza tem um, e aqui os municípios próximos onde apresentam. E aqui você tem um exemplo deles. O Caruru, que é uma das estruturas, vejam que são estruturas que também são NECs, né? Também já arrasados, né? Que é justamente produto desse falhamento. Aqui a gente tem o litoral nordestino, a área de Fernando de Noronha, tá? As ilhas aqui do Atol das Rocas e a fratura, a zona de fratura de Romanche e a zona de fratura de Fernando de Noronha. Então, são áreas onde há formação de ilhas de caráter magmático, mas que extravasam também para a área continental, chegando ao território potiguar e também ao território cearense. E aqui, em Pernambuco, nós temos aquela área ali da chamada suíte magmática de Pojuca, tá? A província também magmática do Cabo, também chamado, que é justamente essa região aqui do chamado NEC de Pojuca. Tá? Então, esse NEC aqui, formado basicamente aqui por riolito, tá? E que a gente também já há muito tempo não foi, acho que 5 anos eu não subo com turmas aí, até porque da última vez subimos no período chuvoso, levei uma queda na descida, mas fiquei um pouco traumatizado. É interessante ir no período seco, porque fica muito... É uma área de canavial e também há uma vegetação herbácea alta, e quando está chovendo, realmente o caminho fica muito escorregadio. Tá? Só fui com uma colega, uma professora da área de pedagogia. Ela foi acompanhada pelos alunos, felizmente ela não caiu, mas eu estava sozinho e vim abaixo já no finalzinho aí com equipamento, mas coisas que a gente observa também pela necessidade de subir. Mas é muito legal a subida aqui no Ipojuca, que é um dos exemplos que nós temos do vulcanismo que ocorreu aqui no litoral, que é justamente uma herança desse processo de separação que datam, em média, entre 100 e 102 milhões de anos, que é justamente esse processo de separação América do Sul e África. Tá? Então, em linhas gerais, são esses aqui de vulcanismo, heranças vulcânicas aqui no território nordestino. E aqui eu deixo para vocês o site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, onde você pode justamente averiguar questões de alerta, de níveis correlacionados a atividades vulcânicas a nível global. Então, aí você pode identificar muitas questões
existe não só para vulcanismo, como também para terremotos, né? E muitas vezes em tempo real. A gente pode perceber que áreas vulcânicas estão com algum tipo de atividade e até mesmo potencial mesmo de erupção para determinados locais. Então, o Serviço Geológico norte-americano ele tem ele dispõe de uma base de dados muito interessante, né? E talvez uma das mais completas a nível global para o reconhecimento de tais estruturas. Ao final, eu deixo a vocês umas pequenas referências que utilizamos aqui, um livro já do Espuma da Terra, um livro muito interessante, comprei na década de 90, do Claude Allegret, né, que é um geofísico. Ele traz justamente um histórico de toda a questão da tectônica de placas. Eu acho que vocês podem até encontrar esse livro ainda nesses sites de livro de sebo, é muito interessante, porque ele traz justamente a evolução da história da deriva continental, desde Wegener, passando até a tectônica de placas, e o auge da tectônica, que foi justamente em 1965, com o reconhecimento do assoalho oceânico. Tá? O livro do Ayala e do Gaudi, que é Geomorfologia de Perigos e Desastres, é muito interessante, não só do ponto de vista vulcânico, mas fala de várias questões de riscos, inundações, terremotos, enfim, todos atrelados a processos geomorfológicos que podem trazer riscos e perigos à população. Tá? É um livro em inglês, mas ele é muito interessante para quem deseja trabalhar justamente essa interface da questão geomorfológica e aplicabilidade do ponto de vista social para regiões que são afetadas por processos que são danosos para a dinâmica social. Tá? O Geossistema, Introdução de Geofísica, do Christopherson e do Birkeland, é um livro também muito interessante, que tem esse tópico também de vulcanismo e nos dá uma base bem atualizada acerca dessa temática, além de tantas outras. É um livro muito completo, né? São mais de 600 páginas sobre processos geomorfológicos. O NOT também, que é um outro livro sobre questão de eventos extremos e de riscos, né? Então ele traz também a questão da vulcanologia, dos vulcões, como a questão do risco, do perigo. Então, é muito interessante também, está na mesma linha do livro da Ayala e da Gaudi, tá? Essa questão dos perigos correlacionados à atividade vulcânica. E o Decifrando a Terra tem um livro mais didático também, né, do Teixeira e de outros, né, que nos traz também esse tópico sobre vulcanismo muito interessante e dá uma entrada justamente na questão do vulcanismo a nível global. Ok? Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a apresentar a vocês. Eu espero que tenham aproveitado, tá? E possa ter contribuído justamente para o reconhecimento de vocês acerca dessa temática. Me coloco à disposição para questões que vocês queiram aludir acerca da temática.